falar sobre um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas e me perguntam há bastante tempo, pedem para eu compartilhar a minha experiência. Então eu tô aqui para falar sobre o colar de âmbar. Olha só, aqui em casa nós somos 3 moradores e temos 4 colares de âmbar. Só para vocês verem como a gente gosta mesmo da coisa. Tem esses 3 aqui e um que tá no pescocinho da Cora. Vocês já devem ter visto em várias fotos no Instagram e geram muitas dúvidas e curiosidades a respeito. E as pessoas me pedem para compartilhar a minha experiência e é isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, primeiro, o que é o âmbar? O âmbar é uma resina fóssil encontrada no Mar Báltico e ele possui uma substância ativa chamada ácido succínio. Aqui no Brasil, o uso do colar de âmbar é uma coisa relativamente nova, tem alguns anos, mas na Europa, pessoas da geração do meu avô, da minha avó, já usavam quando bebês o colar de âmbar. Então já é uma tradição na Europa há muitos e muitos anos. E no fim das contas, para que serve, Flávia? Vocês vão me perguntar. Por que a Cora usa esse colarzinho? Por que você tem tantos colarzinhos desse em casa? Então, gente, o âmbar, em contato direto com a pele, libera micropartículas dessa substância, do ácido succínio, e ela atua diretamente no nosso sistema imunológico. Então é aconselhável usar o colar de âmbar em bebês para aliviar os sintomas da dentição, principalmente. Os dentes são ossos nascendo na boquinha do bebê, então é claro que isso afeta o sono, afeta o apetite, afeta o humor, o bebê pode ficar mais amuadinho, só querendo mamar, o bebê pode ter febre, pode abaixar um pouquinho a imunidade e ele acabar se resfriando. Tem diversas reações, cada bebê reage de uma maneira a esse processo de desenvolvimento tão forte que é o nascimento dos dentinhos. E o uso do colar de âmbar ajuda o bebê e faz com que esse processo de transição seja mais tranquilo, que as reações sejam um pouco mais amenas e não tão bruscas e que você talvez não tenha que medicar o seu filho por ele estar tendo uma febre ou uma reação muito forte. Além do âmbar ajudar a neutralizar um pouco esses sintomas da dentição, acredita-se também que ele pode atuar em outros processos de defesa do organismo, ajudar mesmo na imunidade, ajudar a controlar um pouco a ansiedade dos bebês em relação aos picos de desenvolvimento e as novas habilidades que o bebê vai conquistando. Então, por que não usar, né? Perguntam também qual é a diferença, afinal de contas, entre os colares de âmbar. O âmbar apresenta várias cores, tem umas que são bem pretas, que são lindas. Tem essa aqui que é mais caramelo, tem uma mais clarinha, mais amarelinha. Essa daqui, por exemplo, ela é fosca. Eu não sei se dá pra vocês verem aí. Ele é um pouco mais fosco, é novo, eu acabei de comprar esse pra Cora, porque eu achei lindo, ela já tinha um, mas eu achei esse tão bonitinho, diferente, com a cordinha preta e o âmbar fosco. Essa pedrinha fosca, ela não foi polida, ela é bruta. Então dizem que ele tem um efeito maior ainda. Dizem que por não ter sido polida, potencializa o efeito. Eu não sei se isso é verdade ou não. A Cora sempre usou a polida dela e ela usa desde os 5 meses, desde que ela começou a ter os dentinhos e sempre funcionou super bem. A pedrinha pode estar em formato oval, pode ter em formato mais redondinho. Então, eu acho que é mais uma diferença estética mesmo. Em relação à segurança, 2 coisas que pegam, né? As pessoas têm muito medo do colar arrebentar e o perigo dessas pedrinhas serem engolidas pelo bebê, causando algum tipo de sufocamento. Os colares são feitos com um barbante bem forte, eu acho difícil arrebentar assim à toa. Não é um fio de nylon ou elástico que arrebenta assim muito facilmente. Ele tem um nó entre cada pedrinha, ou seja, se por acaso ele arrebentar, ele não vai dilacerar todo, sabe? Vai espalhar todas as pedrinhas e corre o risco de perder alguma pedrinha e do bebê encontrar e colocar na boca. Não, se por acaso o colar arrebentar, uma única pedrinha vai sair e você vai encontrar essa pedrinha e jogar fora, enfim. Então não tem esse perigo, não é um colar de bolinhas, um colar de pérolas normal que se arrebentar... E a outra coisa que perguntam é em relação ao sufocamento. Bom, gente, é o seguinte, lá na Europa foi desenvolvido um fecho anti-sufocamento. Caso ele tenha uma pressão muito forte, o fecho se abre facilmente, não é um fecho que vai deixar sufocar o bebê. No início, quando a Cora começou a usar o colarzinho, ela tinha 5 meses.
meses, ela já sentava, ela já tinha o pescoço durinho, mas mesmo assim eu ficava insegura ainda de deixá-la dormir com ele. Ela sempre foi um bebê muito gordão e às vezes o colarzinho eu achava que atrapalhava, marcava um pouquinho, sabe? Então eu tirava sempre na hora de dormir. Eu passei a deixar ela direto, sem tirar o colar para dormir, eu acho que por volta dos 8 meses, quando ela começou a engatinhar, quando eu reparei que ela começou a se mexer mais dormindo, vira pra lá, vira pra cá, então com isso o colarzinho também se mexe. Eu dormia com colar, porque eu e o Thiago também temos, então eu dormia com colar e via que era tranquilo dormir com ele e passei a observar nas sonecas da tarde, ela dormindo, e vi que já estava tranquilo. Então agora eu não tiro nem pra tomar banho e nem pra dormir e não temos nenhum problema, e eu acho difícil, viu, um bebê já maiorzinho que tem algum problema de sufocamento com o colar. Por causa da segurança, é aconselhável que o bebê, só a partir de 3 meses, só a partir do momento que ele já tem o pescoço durinho, use o colar, e até os 3 anos. A partir dos 3 anos é normal que a mãe, numa festinha, por exemplo, fique aqui, a criança já fique um pouco mais solta, vá brincar com os amiguinhos, suba em árvores, suba em casinhas, em parquinhos, fique um pouco mais solta. E nesses casos não é muito aconselhável a criança usar direto, porque pode ocasionar um acidente. Por exemplo, tá subindo numa árvore e o colar pode enganchar num galho, e aí sim, pode machucar, pode ter algum tipo de acidente. Então a mãe dessa criança maior, o responsável que sabe que a criança está usando, é aconselhável ficar de olho, ficar perto, porque realmente o colar pode, nesses casos, né, ter algum tipo de acidente, prender em algum lugar, ou uma outra criança puxar. Então é importante ficar de olho nisso, nessas crianças maiores e que ficam um pouco mais desgarradas, digamos assim. E aí, Flávia, funciona mesmo? Eu conheço muitas amigas mães que não usaram o colar de âmbar nos filhos. Desses filhos, dessas minhas amigas, alguns tiveram reação com o nascimento dos dentinhos e outros não. Então é lógico que esse processo fisiológico que os bebês passam, varia, como todos os processos, varia muito de bebê para bebê. Então é bem dividido. Alguns tiveram reação e outros não tiveram, mesmo sem usar o colar. Agora, das mães que eu conheço que os bebês usaram colar de âmbar, nenhum bebê teve reação. Eu não conheço nenhuma amiga mãe que tenha me dado relato: o meu filho usou o colar de âmbar e não funcionou, tá sofrendo um monte com os dentinhos, tá tendo febre, tá chorando, tá doendo muito. Aqui em casa, a Cora tem um nascimento dos dentinhos considerado precoce. Os caninos dela já começaram a nascer agora, e geralmente os caninos são dentes que começam a nascer a partir de 1 ano e meio. Teria tudo para ter sido muito traumático, muito intenso e muito forte em relação à reação, porque os dentes dela vieram muito de uma vez, assim, veio um atrás do outro, às vezes 2 seguidos, 3 seguidos. E a Cora nunca teve reação ao nascimento dos dentinhos. Esse processo fisiológico da dentição para ela está ocorrendo de uma forma mais natural, digamos assim. Ela nunca teve febre, por exemplo, ela nunca ficou muito irritada, chorando e reclamando e colocando o dedo na boca e manhosa e gritando. É lógico que ela tem a reação dela, mas eu considero uma reação leve, assim. O que é essa reação leve? A Cora apresenta um pouco de alteração no sono. Eu percebo que ela acorda mais para mamar. Segundo a pediatra dela, é porque à noite, quando o dentinho tá saindo, tá rompendo a gengiva, ele lateja. Então ela tem uma necessidade de sucção maior. Então, por exemplo, ela acorda... Já falei para vocês num outro vídeo que a Cora acorda muito, né? Ela acorda mais ainda à noite quando eu sinto que tem algum dentinho nascendo. Então, por exemplo, ela fica 2 noites acordando demais de madrugada. Não dá outra. No dia seguinte eu vou lá, procuro na gengiva dela e eu acho uma pontinha de dente que rompeu a gengiva. Então eu observo isso, eu observo que o sono dela fica mais agitado, ela se mexe pra lá, se mexe pra cá, ela fica um pouco mais querendo mamar, querendo sugar. Outra reação também que a Cora teve recentemente, nos últimos dentinhos que surgiram, é uma falta de apetite. Ela fica não querendo comer coisas que geralmente ela come e gosta, por exemplo, comidas mais mornas, sabe? Arroz
arroz e feijão, ou coisas mais moles, tipo banana, abacate, manga, ela não quer muito saber dessas coisas. Então agora, há pouco tempo, ela tava viciada, ainda tá, viciada na melancia, ela só quer saber de melancia, melão, alimentos mais duros, sabe? Outro dia ela devorou um rabanete, porque o rabanete é durinho, é crocante. Outro dia também eu coloquei no almoço dela, coloquei, sei lá, tinha arroz, feijão e tomate, umas coisas assim que ela gosta, e ela pegou um pepino, um pedaço de pepino compridinho e colocou o pepino lá atrás no dente e dava pra perceber, era nítido que ela tava roendo mesmo o pepino, sabe? Tava... Então ela prefere alimentos assim, por exemplo, o brócolis, ela vira a florzinha do brócolis ao contrário e fica com o caule do brócolis comendo, roendo. Então o apetite dela muda um pouco, os alimentos preferidos dela mudam um pouquinho. E o bebê não fica querendo tirar, arrancar o cordãozinho? Gente, o bebê, ele esquece que ele tá usando esse cordão. As pedrinhas são extremamente leves, não é um colar como os que a gente usa, que são mais pesados. Elas são muito levinhas, elas são arredondadas, têm um toque muito gostoso na pele e são mornas também, são bem morninhas. Então a Cora nunca fez assim, ó, ela nunca ficou, tipo, incomodada com o colar e nunca ficou tentando tirar o colar, nunca. Bom, então isso é o que eu tinha pra falar sobre o colar de âmbar. Se por acaso eu não respondi alguma questão de vocês, deixe uma pergunta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu vou deixar o contato aqui embaixo pra vocês da Egli, uma moça aqui em Campinas que vende os colares de âmbar. Recentemente ela foi num encontro de mães e bebês que eu faço aqui em Campinas com algumas amigas que têm uns bebês mais novinhos um pouco que a Cora. Ela manda pelo correio pra todo o Brasil, então se alguém quiser, se alguém tiver interesse, o contato dela tá aqui embaixo. E eu vou aproveitar nesse vídeo também, já que a gente tá falando sobre dentes e sobre colares, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês uns colares da Gucci. Esses colares, gente, ó, que eu tô usando aqui, eu tenho outros também, olha. Que legais. Eles têm vários formatos, tá vendo? São de bolinhas. É o seguinte, esses são colares mordedores. Tem também pulseira, ó. Elas são molinhas e são lindos, né? Assim, você tá vendo, você coloca uma roupa básica e fica super bonito. As meninas da Gucci acabaram de se tornar minhas amigas, porque eu indico pra todo mundo. Tem várias amigas aqui de Campinas que vendo tanto que a Cora realmente usa os meus e gosta, e como é o maior quebra-galho pra viagem. É ótimo, eu nunca esqueço de colocar, eu tenho sempre um comigo. E aí acabou que elas ficaram minhas amigas, de tanto que eu falo, uma amiga quer o laranja, outra amiga quer o cru, outra amiga quer o branco. Então tem vários formatos, várias cores lindas, e eles ainda vêm num saquinho super fofo, ó. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha restado dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem aqui embaixo. Tá sendo muito gostoso pra mim compartilhar uma experiência com vocês que tá dando certo aqui em casa. Então compartilhem o vídeo, inscrevam-se aqui no canal pra acompanhar as novidades e a gente se vê. Tchau!